Vamos a Curitiba, Davi da Luz. Vamos ao mercado de commodities, porque temos a participação do Maurício Bellinello. Vamos lá, Davi. Maurício Bellinello, boa tarde para você. Como vai? Tudo bem? Eu vou bem, Braga. Boa tarde a todos. Bom, o que está influenciando nesse mercado? Dados da inflação lá dos Estados Unidos vieram abaixo do que era esperado? Será que aquela chuva de dólares, aquele aspirador de dólares que estava sendo esperado para os Estados Unidos com uma possível alta da taxa de juros por lá, não vai acontecer? Por isso o mercado fica um pouquinho mais otimista? Seria esse o termo mais correto ou não? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Braga. Boa tarde novamente a todos. Então, Braga, é uma leitura dupla, por assim dizer, né? O petróleo, por assim dizer, ele caiu demais, né? Para dizer o mínimo, né? Ele caiu de 130 dólares, 125, ele foi bater 70, né, dólares, ou seja, uma queda muito grande. E por mais que ele esteja caindo muito, ele voltou no preço que ele estava no dia 6, né? No dia 7 de dezembro, ou seja, semana passada. Então não tem nada assim ainda de muito importante. Agora, eu também já tinha comentado aqui que para mim 75 aí era uma faixa basal, onde a gente precisaria ter uma perspectiva muito negativa e nova, ou seja, algo que não está esperado realmente, para piorar a perspectiva do quê? De demanda, porque petróleo depende muito de demanda, porque petróleo é usado primeiro para geração de energia, segundo combustíveis e terceiro como insumo para a indústria, 5 mil subprodutos ou até mais. Então, nesse momento, o que está acontecendo no petróleo, na minha opinião, é ainda um ajuste técnico. Tá? Não tem nenhum sinal claro de reversão. Veio a inflação hoje cedo, ligeiramente abaixo do esperado, né? Perto dos 7% ao ano agora a inflação nos Estados Unidos, mas ainda sem nenhuma grande perspectiva de melhora do ponto de vista econômico. Então, lembrando, o petróleo caiu 40 e tantos por cento, aí agora ele sobe 3, 4, você não pode animar. Fala assim, não, peraí, melhorou muito. E sabe por que eu digo isso? Porque no mercado acionário dos Estados Unidos, a gente teve um movimento muito forte logo na abertura, depois dos dados como é que chama? Da inflação nos Estados Unidos, né, Braga? Mas nesse momento, eu vou pegar o dado exato, em relação à abertura, ou seja, a hora que saiu o dado da inflação, o mercado dispara. Daquele momento até agora, o mercado acionário caiu quase 3% já, dentro do dia. Então, o mercado acionário está estressado, esse soluço de otimismo, né, para mim tem que ser tomado exatamente como isso. Não tem nada novo acontecendo, tirando um dado que veio ligeiramente acima do esperado. Mas o mercado acionário, inclusive, se permanecer como está agora, na minha opinião, é pinta de movimento de queda à frente, Braga, e não de alta, não. Bom, só para ter uma ideia, né, o Departamento de Trabalho lá dos Estados Unidos informou também que o índice de preços ao consumidor, estou vendo aqui direto na página de Notícias Agrícolas, subiu 0,1% no mês passado, depois de um avanço de 0,4% em outubro. Os economistas projetavam uma alta de 0,3%. No acumulado de 12 meses, novembro até novembro desse mês, a inflação lá nos Estados Unidos, 7,1%, esperava-se um aumento de 7,7%. Portanto, essa variação um pouco menor da inflação deu esse resultado todo aí. Lógico que todo mundo vai ficar atento para poder saber o que vai acontecer a partir de agora. Agora, o fato curioso é que todas as commodities, sem exceção, estava vendo o mercado agrícola e também de metais, aí, de energia, o próprio petróleo sobe. Sobe por quê? Por essa confiança ou porque estava barato demais até então? Então, depende do que você chama sobe, né, Braga? Porque, assim, no intra mesmo, como a gente fala, o movimento foi forte para todo mundo. Quando vem um dado como esse, por exemplo, inflação menos grave do que se imaginava, isso tende a criar menos pressão de demanda. Ou seja, como os preços não sobem tanto, as pessoas deixam de perder poder de compra. Porque ela ganha 100 dólares de salário, se aquele preço subir mais do que esperado, os 100 dólares compra menos. Então, se a inflação sobe menos do que o esperado, o dinheiro que ele tem em mão potencialmente pode comprar mais bens. Isso tende a pressionar todas as commodities de forma geral. Agora, isso não é exatamente um indicador muito otimista ainda, porque isso é só, nesse momento, nós não estamos tendo nova inflação, ou seja, depois de uma disparada de inflação nos Estados Unidos, chegou a ficar acima de 10%, a mais alta em quase 40 anos, ô Braga, nós não temos novos aumentos, mas aí o preço não regride.
E principalmente os salários nos Estados Unidos não estão acelerando. Então, nesse momento, eles estão numa estagnação de economia. E agora, inclusive no início de janeiro, começam a vir os dados para falar como é que foi a Black Friday, como é que foi o final de ano, né, Natal e tudo mais. Na minha opinião, tirando volatilidade de curto prazo, a soja mesmo nesse momento está no mesmo preço que estava anteontem. Então, não tem nada de novo, né? Pulou um dia. Ainda estamos num cenário de volatilidade. E para mim, honestamente falando, olhando o movimento do mercado de ações nesse momento, que é onde está a maior parte do dinheiro do mundo, está no mercado acionário americano, eu ainda vejo com alguma ressalva esse otimismo momentâneo. Claro que a gente não vai dizer que o que está acontecendo é ruim, claro que não. Preços em alta sempre são coisas boas, especialmente em commodities tão importantes como a soja, como o café, né, como a gente tem falado. Mas é muito importante lembrar, nem as commodities, nem o mercado acionário vai andar em desconexão com a economia. O que isso quer dizer? Se o cenário americano no primeiro trimestre do ano que vem for realmente de recessão, isso significa aumento de desemprego e redução de renda. Então, eu ainda estou muito reticente em falar que eu estou otimista, até porque daqui para frente, quanto mais perto do Natal a gente for chegando, mais o mercado vai entrando em compasso de espera, em compasso de férias mesmo. Então, eu agora, de agora para os próximos 15 dias, Braga, a não ser que tenha algo realmente muito novo de noticiário, eu vou sempre tratar como um certo cuidado, porque eu acho que é um momento de volumes muito baixos, inclusive, né? Ou seja, assim como todo mundo na vida adora tirar férias, o mercado financeiro também tira, né? Então agora, de agora para frente, daqui até o dia 30, principalmente, os volumes vão caindo. Por quê? Poucos negócios vão sendo realizados. Ou seja, uma baixa liquidez a partir de agora, daqui até a virada do ano, mas é difícil falar, o mercado vai se posicionar, comprador nesse momento em alta, para depois, na virada do ano, já fazer a chamada realização, derrubar os preços novamente. Aliás, o mercado funciona dessa forma, né? Só quem não percebe é aquele que acha que a sorte está ao seu lado e ignora esses dados, né? Essas informações. Eu gosto de lembrar, Braga, que o mercado, a gente fala de mercado financeiro, né? Parece que é uma coisa meio fora do planeta Terra. E eu gosto de acreditar, e não é só uma crença, é uma realidade. O mercado financeiro é feito de gente igual eu e você, que tem família, que tem que trabalhar, que tem férias, adora viajar, gosta de passear, e que nessa época do ano também faz isso. Quer dizer que o mercado financeiro para? Não. O agro também não para, mas as pessoas festejam, né? As pessoas vão passear com as suas famílias também. Então essa é uma época de ritmo mais lento em toda a economia. Não é só nas commodities, não é só no mercado de valores, é em qualquer lugar. Isso não quer dizer que o mercado para, isso não quer dizer que o agro para, mas muita gente vai passear. Então, neste momento mesmo, é muito comum o mercado reduzir os volumes. Por quê? Porque menos negócios acontecem no final do ano. O exemplo do dólar, por exemplo, né? De outubro até o início de dezembro, todo ano, o dólar tem uma forte pressão de alta, média, por causa da remessa de dinheiro para o exterior. Só que ela acaba dia 10 de dezembro. Por quê? A partir do dia 10, quem vai mandar dinheiro para fora no final do ano? Ninguém. Então, até o dólar para, né? Para assim, ele reduz muito o ritmo. Então, esse é o meu ponto. Nesse momento agora, eu só tendo a dizer que, opa, amanhã surge uma notícia nova no Putin, ou em algum lugar, o mercado vai se movimentar. Fora isso, a não ser que a soja, por exemplo, rompa os 15 dólares e 30, ou perca os 14 dólares, não tem nada acontecendo agora, nada mesmo. Pouquinho para lá, pouquinho para cá. E eu acho isso uma coisa muito salutar, inclusive, né? Porque, assim como no mercado financeiro, se até os caras que são multibilionários conseguem ter algum momento de paz e descanso, talvez você também possa, pelo menos, reduzir um pouquinho o ritmo. É bem isso, né? Agora, só olhando, observando, falando com relação à soja, você falou acima dos 15,30, pode acontecer alguma coisa. Está todo mundo ali olhando, observando. Agora a soja 14 dólares e 74, isso. Mais 50, sobe também 1,27%. Pelos gráficos que você tem aí, esse ano ainda bate os 15 ou isso é impossível? Só pela projeção futura, né? Tá. Eu sei que é algo que eu estou pedindo para você, mas se observar, eu sei que os gráficos também não mentem muitas vezes, né? Não, é assim, 14,80, 15 dólares, né, Braga? Esses 20 pontos, eles não querem dizer nada, é 1%, né, basicamente de alta, 1,3%. Então, isso é um movimento que não dá nem... Esse nível de precisão é quase impossível. Acima dos 15 dólares,
15 dólares, 15,10, eu acho improvável nesse momento, a não ser que agora venha algum estrondo de notícia de clima, por exemplo, como veio na semana passada. E veja que interessante, né? Quando vem lá a temperatura altíssima na Argentina, isso vira notícia. Hoje aqui em Curitiba está chovendo, vai fazer 14 graus semana que vem. Por quê? Subiu uma frente fria, como o Coutinho mesmo comentou, está chovendo pra caramba em muitos lugares. Então, mesmo as questões climáticas que podiam causar alguma pressão, está meio fora do radar agora. Eu vou dizer a minha opinião, não é uma opinião só, né? É realmente o que eu acho. E já solicitei isso aos meus clientes e já indiquei aqui aos clientes que, de fato, tem uma postura efetiva de defesa e não só blá, 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 né? Nesses preços de 14,90 a 15 dólares, na minha opinião, é um ponto de defesa. Ou seja, porque se o ano que vem o clima não for um problema, a recessão americana vier do jeito que se espera, se o clima ficar bom, a oferta vai ser grande. Eu acredito em 152 milhões de toneladas de soja, pelo menos em torno disso nesse momento. Se a recessão americana vier, a demanda fica muito apertada, porque né, uma economia encolhendo. Eu pelo menos acho que a soja passa a ter nesse momento uma maior probabilidade de ir mais perto dos 14 do que dos 15. Então olha que legal, o mercado está parado agora, a volatilidade está caindo muito. É um momento ótimo para defender preços. Ótimo. Por quê? É barato. Muito mais barato do que na hora que vem a pancada. Se não cair, não tem problema, você não vendeu o físico. Mas se cair, pelo menos 14,60, 14,50 é seu, né? Tem toda a razão. Bom, para poder finalizar, ontem mesmo você abordou essa questão do próprio café, né, um ponto de observação, né, de atenção. Para a soja acontece o mesmo, para o algodão acontece o mesmo, para o boi gordo, infelizmente, a gente vê que não tem muita proteção nesse sentido, grandes operações, aí, lógico, algo que vai ser mostrado ao longo do tempo, e o produtor, o pecuarista tem que buscar também um mecanismo de proteção. Só para poder finalizar, eu sei que você não gosta de fazer esse tipo de classificação, né? De rotular o mercado. A gente está mais um mercado climático, mais um mercado técnico ou finalzinho de ano neutro? Bom, o final de ano tende a ser neutro no cenário que nós temos, seja ele no café, por exemplo. Eu estou otimista com o café frente aos preços agora, mas não muito otimista também, que eu falei, né? O final de ano é meio lento mesmo, principalmente os próximos 15 dias tendem a ser. O mercado agora, o Braga, eu acho, e a minha percepção é essa faz tempo, eu já falei aqui inclusive, a gente está no mercado de ajuste. O que é o ajuste? Durante a fase do Covid, 2020, 2021 e o início de 2022, por causa inclusive da Rússia também, basicamente todas as commodities sofreram choques de oferta. O que isso quer dizer? Muito oferta abaixo e demanda muito forte. Os estoques secaram, aconteceu no petróleo, na gasolina, no café, na soja, no milho, aonde for, né? Por causa da situação do Covid. Os preços vão lá para a estratosfera, vão para o espaço e agora as safras estão vindo grandes. Café deve vir grande, soja deve vir grande, milho deve vir grande. E isso vai corrigindo a oferta. E na minha opinião, 2023, a safra de entrada que a gente chama, né? Que é a safra nossa de verão, agora que vem agora soja e milho principalmente, eu acredito que os preços devem mesmo ficar em torno de onde estão agora. Mas, olhando para o final de 2023, ou seja, a safra 23, 24 principalmente, eu acredito em um ajuste de preços. Mais para baixo ainda, porque se a safra americana brasileira vier grande, todas elas, e devem vir, pelo menos por enquanto não se tem perspectiva o oposto, e principalmente se a safra americana e da Rússia, de trigo, principalmente milho na Ucrânia, vierem safras grandes, nem necessariamente recorde, o que acontece com os estoques de milho, soja, trigo? Vão normalizar. E se a demanda, especialmente, estiver ainda em níveis normais, os preços tendem a cair. Então, na minha opinião, isso deveria servir de alerta para o agricultor brasileiro médio no sentido, na média dos agricultores, de acreditarem no seguinte: pode ser sim que os preços da soja fiquem acima de 15 dólares, até porque tudo pode. Mas a pergunta que fica é, e se não ficarem? O agricultor brasileiro está pronto para lidar com isso no final de 2023, início de 2024? Porque essa perspectiva é potencialmente muito provável, o Braga, na minha opinião. Tá certo. Bom, e portanto, sempre aqui, Maurício Bellinello junto com João Batista, formando turmas no mercado de introdução ao mercado de commodities agrícolas, vem a 10ª turma, mas amanhã você dá o recado, chama mais uma vez o pessoal ficar atento para poder já se inscrever a partir do momento que for liberada a inscrição, né? Isso. Mas fica atento aí para não perder essa oportunidade de entender um pouquinho melhor o mercado. Maurício, mais uma vez, obrigado para você. Até amanhã. Eu que agradeço, sempre um prazer, Braga. Um grande abraço a todos.